Olá, bem-vindo ao podcast Ateísmo em Debates. Este podcast tem como objetivo apresentar tópicos que geralmente não têm uma resposta fechada, seja porque não existe uma resposta fechada mesmo, então o debate seria o melhor formato, seja porque muitas vezes o consciente coletivo acaba vendo como um debate, né? Então, questões, por exemplo, como se o cristianismo seria, um bem comum, né, ou se seria melhor o mundo cristão, o mundo ateu, são tópicos que a gente pode se basear em evidências, mas não tem uma resposta, que esteja definitiva, né. Então, Ateísmo em Debates tem como esse objetivo. O objetivo também é trazer debates clássicos, né, como grandes figuras que se debateram, como Dawkins, Richard Dawkins, Christopher Hitchens e muito mais. Eu também gostaria de produzir, talvez no futuro, alguns debates com pessoas ateístas ou até cristãos. Esse é um desafio enorme, porque encontrar pessoas que queiram participar do debate não tem sido fácil. Mas se você quiser indicar alguém, quiser participar de algum debate público, eu acho que o ateísmo ele tem um potencial muito forte, especialmente para gerar debates públicos, né, sobre assuntos importantes, como a presença cristã, no caso do Brasil, ou no mundo inteiro, né, a secularização. Então, eu acho que o ateísmo em debates é uma forma de criar consciência coletiva em vez de impor, né? Ou seja, é uma forma de você fazer divulgação científica, pensamento crítico, mas sem necessariamente impor uma verdade absoluta. Por isso que os episódios que vocês vão ver, eles são geralmente apresentando 2 lados, né, e para quem é ateu, um dos lados pode parecer de forma ridícula ou de forma até, impossível, né, mas essa sensação é importante que a gente tenha essa sensação de ouvir os 2 lados, né, seja aquele que defende a fé, a religião, seja aquele que defende a razão. Então, por mais que possa parecer que, não faz nenhum sentido o outro lado, acho importante a gente porque a gente vive uma sociedade cristã, de maioria cristã, independentemente se a gente concorda ou não, é importante que, como ateu, a gente aprenda a conviver com o lado oposto, mesmo que não pareça correto, que pareça ridículo. Eu quero convidar vocês a conhecer os meus livros na Amazon. São vários livros, né? E o meu livro, talvez mais focado a isso, a esse podcast Ateísmo e Debates, é A Revolução Ateísta, a Última Minoria Silenciada, que é um livro que será lançado em volumes, né? Então, fica o convite. Abração a todos. Bem-vindos a esta nossa exploração. Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto em fontes sobre um evento que, olha, muita gente acha que conhece, né? O julgamento de Scopes. Aquele de 1925, lá no Tennessee. Isso, que ficou super famoso como o julgamento do macaco, sabe? Aquele embate clássico, ciência contra religião. Pois é. Só que a principal fonte que a gente tem aqui, uma análise bem interessante da historiadora Brenda Wineapple, ela sugere que essa visão é, bom, talvez um pouco simples demais. Bem mais complexo do que parece à primeira vista, né? Exato. Então a nossa missão aqui hoje é justamente essa: ir além da manchete, sabe? Além do macaco. Vamos tentar desvendar as camadas culturais, políticas, sociais daquela época para entender o que realmente estava pegando ali em Dayton. Porque as fontes indicam que esse debate sobre evolução, ele foi mais um palco, né? Para outras ansiedades bem mais profundas da sociedade americana da época. Perfeito. Ok, então vamos lá. Por onde a gente começa? A lei. A Lei Butler. Isso, a Lei Butler no Tennessee. Que basicamente proibia ensinar na escola pública qualquer teoria que dissesse que o homem não foi criado por Deus, como está na Bíblia, e principalmente que sugerisse que a gente veio de Como eles diziam. uma ordem inferior de animais. Era essa a expressão. Exato. E o mais curioso, ou irônico, sei lá, é que a lei simplesmente ignorava tudo que já se sabia de fóssil, de geologia Totalmente. e até a própria definição científica do que é uma teoria, né? Para quem fez a lei, a ciência em si não era bem a questão principal. Claramente não. E aí, olha, entra um ator importante que as fontes destacam muito, a ACLU, a União Americana pelas Liberdades Civis. Ah, sim. Era uma organização bem nova na época, tinha sido fundada só 5 anos antes, lá em 1920. Novinha mesmo. E eles olharam para a Lei Butler e viram ali na hora
Um ataque direto à liberdade de expressão, de pensamento. Faz sentido. E aí eles saíram procurando alguém. Um professor, sabe? Alguém que topasse para a justiça contra a lei. Eles queriam criar um caso-teste para contestar a constitucionalidade daquilo. E acharam esse alguém, né? O John Scopes. Exatamente. Um jovem professor de ciências. Na verdade, ele era substituto, nem era o titular da cadeira. Ah, é? Nem era o titular? Não, mas ele topou o desafio. E a prova do crime que usaram contra ele foi ele ter usado um livro didático Que? Não me diga. que era aprovado pelo próprio estado do Tennessee. Olha que ironia. Que coisa. E o que o livro dizia de tão terrível? Descrevia a evolução de um jeito bem simples. Basicamente como mudança ao longo do tempo. Mas, né, foi o suficiente para acender o pavio. Entendi. Com o palco montado, aí vem os grandes nomes, os protagonistas desse drama todo. De um lado, a acusação, quem liderava. Uma figura enorme da política americana, William Jennings Bryan. Ah, o Bryan, o grande plebeu, né? Famoso. Famosíssimo. Tinha sido candidato a presidente 3 vezes, um orador incrível, que se colocava como a voz do povo, dos esquecidos. Só que nesse julgamento, ele acabou virando o grande símbolo do fundamentalismo religioso contra a evolução. Mas, pelo que as fontes indicam, ele era mais complexo que isso, né? Não era só um religioso fanático. De jeito nenhum. O Bryan que emerge das fontes é bem mais complexo. Ele tinha um passado progressista em várias causas sociais. O que aconteceu, segundo a análise da Wine-Apple, é que a Primeira Guerra Mundial o deixou profundamente abalado. A carnificina da guerra. Exato, aquela escala industrial da morte. E ele começou a associar isso com a ciência moderna, e especificamente com o que ele entendia, ou talvez mal entendia, como darwinismo. E aqui tem um ponto crucial que as fontes batem muito na tecla: a confusão que ele fazia e que era muito comum na época. Ele misturava a teoria científica da evolução de Darwin, sabe? Seleção natural, ancestralidade comum. Sim. Com o tal do darwinismo social, que na verdade nem é de Darwin, é mais do Herbert Spencer. Aquela ideia de aplicar a sobrevivência do mais apto diretamente na sociedade para justificar desigualdade, poder. Ah, entendi a confusão, são coisas bem diferentes. Completamente. E pior ainda, ele ligava tudo isso à eugenia. Nossa. Que era aquele movimento perigosíssimo que estava ganhando muita força nos anos 20, defendendo o controle reprodutivo, até esterilização forçada de grupos que eles consideravam inferiores. Quer dizer, então para ele não era só uma questão de defender a Bíblia. Ele via a evolução como uma espécie de porta de entrada para essa degeneração moral e social que ele ligava à guerra e a essas ideias horríveis de eugenia. Exatamente. Pelo menos essa era a linha de raciocínio dele, segundo as análises. Ele via essa ciência materialista como algo que minava a moralidade tradicional, a fé, que para ele eram o freio necessário contra a barbárie. Faz mais sentido agora essa posição tão forte dele. Tanto que ele disse aquela frase famosa: é melhor confiar na rocha eterna fé do que conhecer a idade das rochas a ciência. Para ele, a moralidade bíblica era mais importante que o conhecimento científico, se esse conhecimento levasse à perda da fé e, na visão dele, à selvageria. Entendi. Complexo mesmo. E do outro lado, na defesa do Scopes, da liberdade de ensinar ciência, quem estava lá? Outro gigante, mas um gigante completamente diferente. Clarence Darrow. Darrow. O advogado dos malditos, famoso por pegar aquelas causas impossíveis, né? Exatamente, um humanista, agnóstico declarado, defensor ferrenho dos direitos civis, dos trabalhadores, do pensamento livre, uma figuraça. Ele já tinha um histórico e tanto, né? Nossa, já era uma lenda viva. Tinha defendido líderes sindicais e uma família negra em Detroit que se defendeu armada de uma multidão racista e ficou muito famoso pouco antes no caso Leopold Loeb. Ah, sim, lembro desse caso. 2 jovens ricos que mataram um menino. Isso, por pura arrogância intelectual para provar que estavam acima da moral. Darrow conseguiu livrar eles da pena de morte num discurso que ficou para a história. Mas olha, o Darrow também não era santo não, viu? É,
Tinha controvérsias. Tinha. Uma reputação bem controversa. Havia acusações antigas de que ele teria tentado subornar jurados em outro caso. A própria ACLU, que o contratou para o caso Scopes, ficou meio com o pé atrás no início, sabe? Mas a fama e a capacidade dele eram inegáveis para um confronto daquele tamanho. E pelo que as fontes dizem, o Darryl via o Brian como a encarnação de tudo que ele detestava, né? O fanatismo religioso querendo controlar a educação, a mente das pessoas. Odiava. Parece que era pessoal mesmo. Ele viu ali no julgamento a chance de lutar contra o que ele chamava de uma tentativa de impor uma teocracia nos Estados Unidos. Então dava para prever que o choque entre os dois ia ser monumental. E esse choque todo aconteceu numa cidadezinha, Dayton, no Tennessee. Como é que foi isso lá? Deve ter virado o centro das atenções, né? Virou um circo, é a palavra que todos os relatos da época usam. Um circo midiático sem precedentes. Imagina mais de 200 jornalistas do país inteiro, até correspondentes estrangeiros, descendo naquela cidadezinha. 200. Cinegrafistas com aquelas câmeras enormes da época. Vendedor ambulante para todo lado. Vendiam cachorro-quente, claro. Vendiam bíblias. E tudo que você pode imaginar com o tema de macaco. Ah, não. Tipo o quê? Tinha um refrigerante local que lançaram chamado Monkey Fizz. Chaveirinho de macaco, broche de macaco. Até um açougueiro local botou uma placa na porta dizendo: vendemos todo tipo de carne, exceto carne de macaco. Que figura. Era uma febre. Nos trens chegando na cidade, os condutores anunciavam: próxima parada, Monkeyville, cidade do macaco. Nossa, que loucura. Parece uma mistura de julgamento sério com, sei lá, carnaval. Mas você tinha comentado antes que esse circo todo não aconteceu num vácuo, né? Qual era o clima geral nos Estados Unidos naquela época, nos anos 20? Era um caldeirão, sabe? Um caldeirão fervendo de tensões. Pensa bem, a Primeira Guerra tinha acabado fazia pouco tempo, deixando um trauma enorme e um nacionalismo bem exacerbado. Sim. Logo depois veio o medo vermelho, aquela histeria anticomunista por causa da Revolução Russa. Começaram a perseguir e deportar imigrantes, sindicalistas, qualquer um considerado radical. Tenso. Aí você tinha a lei seca, a proibição do álcool, que na prática gerou um mercado ilegal gigantesco, crime organizado. As mulheres tinham acabado de conquistar o direito ao voto, o que estava mudando muita coisa na sociedade. Muita mudança junta. Muita. O rádio estava explodindo como uma nova grande mídia, conectando o país de um jeito novo, mas também amplificando vozes extremas, polarizando. As cidades crescendo muito rápido, atraindo gente do campo, imigrantes. Isso criava um choque cultural com a América mais rural, tradicional. E imagino que com isso vinha também a xenofobia. Muita xenofobia, um sentimento anti-imigração fortíssimo. Tinham campanhas para americanizar todo mundo à força e impor um padrão cultural único. Era um momento bem complicado de identidade nacional. Um cenário bem turbulento mesmo. E ainda falta um elemento chave. Um elemento crucial e bem assustador desse contexto, que as fontes, especialmente a Wine-Apple, fazem questão de frisar muito. Qual? O crescimento absurdo da Ku Klux Klan. A KKK. Mas ela não era forte só no Sul. Não nessa época. Nos anos 20, a KKK era uma força política e social gigantesca em muitos estados, inclusive no norte e no centro-oeste. Não era um grupo marginal, era mainstream em muitos lugares. Chocante. E o mais chocante, que a Wine-Apple relata, poucas semanas depois que o julgamento de Scopes terminou lá em Dayton, a KKK organizou a primeira grande marcha nacional dela em Washington, D.C. Em Washington. Em Washington. Eles fretaram, pasme, 46 trens especiais para levar os membros para lá. 46 trens. 46. Dezenas de milhares de membros marcharam de capuz e túnica branca pela Avenida Pensilvânia, ali pertinho da Casa Branca. Meu Deus. Isso muda completamente a perspectiva, né? Coloca aquelas piadas de macaco do julgamento numa luz bem mais sinistra. Exatamente. Não era só uma piadinha inocente sobre evolução. Essa atmosfera de supremacia branca agressiva, violenta, estava no ar.
e era aceita por muita gente. É importante saber disso. Com certeza. E tinha livros abertamente racistas que eram best-sellers na época. Coisas como The Passing of the Great Race ou The Rising Tide of Color Against White World Supremacy. Livros que alertavam sobre a ameaça dos não-brancos, dos imigrantes. Essa era a América onde o julgamento de Scopes aconteceu. Pesado. E aí, voltando para aquela confusão que você mencionou do Bryan, a mistura de evolução com darwinismo social, eugenia, isso tem a ver com essa questão racial toda. Totalmente. E aqui eu acho as fontes trazem uma das interpretações mais fortes e talvez menos óbvias do julgamento. Pensa comigo, o que a teoria da evolução realmente implicava cientificamente? Que todos os seres vivos têm uma origem comum. Incluindo os humanos, né? Exato. Uma ancestralidade comum para toda a humanidade. E o que isso fazia com as ideias de hierarquia racial, de supremacia branca, que eram tão fortes na época? Bom, minava completamente a base biológica delas, né? Se somos todos parentes... Exatamente. Era dinamite pura para a ideologia da supremacia branca. Se a ciência estava dizendo que não existem raças biologicamente superiores ou inferiores, que a humanidade é uma só, isso era inaceitável para muita gente que defendia a segregação, por exemplo. Faz todo sentido. A ciência, nesse ponto específico, era uma ameaça direta a essa visão de mundo racista. Precisamente. Tinha um cientista importante, Kirtley Mather, geólogo de Harvard, que foi a Dayton para testemunhar pela defesa. Ah, sim. Ele e outros especialistas acabaram sendo impedidos pelo juiz de falar direto para o júri, o que foi outra controvérsia. Mas o Mather disse algo muito forte, que as evidências dos fósseis ligavam as raças branca, amarela, marrom e vermelha. Uau. Essa ideia de unidade biológica era um tapa na cara do sistema de segregação e da mentalidade supremacista. E nesse contexto, todas aquelas imagens, aquelas piadas de macaco usadas para ridicularizar a evolução, elas ganham uma camada bem mais sombria, né? Com certeza. Porque ecoavam aquelas caricaturas racistas horríveis que já eram usadas há décadas para desumanizar os negros comparando eles a macacos. Exatamente isso. Não era coincidência. Havia uma ressonância direta com o racismo mais explícito da época. E o próprio Bryan, o líder da acusação, como ele se colocava em relação à questão racial? Ele era segregacionista? As fontes são bem claras quanto a isso, sim. William Jennings Bryan era um defensor aberto da segregação racial. Aberto. Sim, ele dizia que era uma necessidade, especialmente no Sul, para manter a paz e o bem-estar. Isso não era segredo nenhum. E a comunidade negra, claro, percebia essa conexão. Imagino. Tem uma citação fortíssima do jornalista e ativista negro William Pickens, comentando a lei anti-evolução do Tennessee na época. Ele escreveu algo como: a lei da evolução não pode ser derrubada pela sabedoria de um estado onde queimam homens vivos. Nossa. Onde queimam homens vivos. Que soco no estômago. Uma referência direta aos linchamentos, né? Direto e brutal. Coloca toda a disputa sobre evolução e Bíblia numa perspectiva muito mais ampla e trágica, né? Sem dúvida. Que contexto complexo e pesado. E no tribunal mesmo, como foi o grande confronto entre o Darrow e o Bryan? Qual foi o clímax? O clímax foi genial, na verdade. Uma jogada de mestre do Darrow. Como o juiz tinha proibido a defesa de trazer seus especialistas científicos para depor para o júri... Sim, você mencionou. Darrow fez algo totalmente inesperado. Ele chamou o próprio promotor, o Bryan, para depor, como se ele fosse um especialista na Bíblia. Chamou o adversário para depor. Que ousado. Muito. E aí ele começou a interrogar o Bryan sobre a interpretação literal da Bíblia. Foi um momento de altíssima tensão no julgamento. Darrow perguntando: Josué realmente fez o sol parar? Como couberam todos os bichos na arca de Noé? O dilúvio cobriu a terra inteirinha, até o Himalaia? Qual a idade exata da terra segundo a Gênese? Coisas assim. Imagina o Bryan na berlinda. Totalmente. E o ponto de virada, que todos os relatos da época destacam,
Foi quando Darryl apertou ele sobre os 6 dias da criação no Gênese. Ah, os 6 dias. Pressionado, ali na frente de todo mundo, o grande campeão do literalismo bíblico acabou admitindo que talvez aqueles dias não fossem dias literais, de 24 horas, que poderiam ser períodos de tempo mais longos. Ele admitiu isso? O Brian? Admitiu. Para a base dele, para os fundamentalistas que o viam como líder, foi um choque. O principal defensor da leitura literal estava relativizando, justamente no Gênese. Aquilo minou a posição dele de uma forma brutal. Que momento. E teve também aquela troca de palavras que ficou famosa, não foi? Entre eles. Teve. Em algum momento ali do interrogatório, o Brian, já irritado, acuado, soltou uma frase tipo: "Eu não penso sobre as coisas sobre as quais eu não penso." E o Darryl, que era rápido no gatilho, devolveu na hora: "Você pensa sobre as coisas sobre as quais você pensa." Foi um golpe retórico certeiro, sabe? Expondo a recusa do Brian em questionar as próprias certezas. Brilhante e cruel ao mesmo tempo. E tudo isso acontecendo num cenário quase surreal, né? Porque tava um calor insuportável dentro do tribunal. Ah, é verdade. Tinha isso também. Um calor absurdo, o lugar lotado, e começaram a ficar com medo do assoalho de madeira não aguentar o peso e desabar tudo. Sério? Risco de desabamento. Sim. Aí o juiz tomou uma decisão inusitada, mandou mover o julgamento para o lado de fora, para o gramado, debaixo das árvores. Não acredito. O julgamento foi pro jardim. Foi. Então essa cena toda, o interrogatório humilhante do Brian pelo Darryl, aconteceu ao ar livre, com centenas de pessoas assistindo, o Brian suando em bicas, visivelmente desconfortável, perdendo a compostura. Foi uma derrota moral ali, pública, mesmo que o veredito legal ainda não tivesse saído. Que imagem. Além dessa batalha entre ciência, religião, personalidades, parece que tinha um debate mais fundo ali sobre o que é democracia, né? Duas visões se chocando. Sem dúvida. As fontes analisadas pela Wineapple apontam muito para isso. Duas visões de democracia em rota de colisão total. Como assim? Para Brian, democracia era, acima de tudo, o governo da maioria. E o direito dos estados de definirem suas próprias leis, seus próprios costumes. Se a maioria do povo do Tennessee votou pela Lei Butler, ou se a maioria no Sul apoiava a segregação, bom, essa era a vontade democrática e tinha que ser respeitada. O poder local, a decisão da maioria, era quase sagrada para ele. Entendi. A vontade popular local, acima de tudo. E pro Darryl, qual era a visão oposta? Pro Darryl, não existia democracia de verdade sem razão, sem educação livre, sem tolerância com ideias diferentes e, fundamentalmente, sem a proteção das liberdades individuais que a Constituição Federal garantia. Liberdade de pensamento, de expressão. Exatamente. Investigação científica. Para ele, proibir o ensino da evolução era um ataque ao coração da democracia. Era abrir a porta para a tirania da ignorância, do fanatismo da maioria. Ele viu um perigo maior ali. Com certeza. Ele chegou a fazer um alerta bem dramático no julgamento. Algo como: a ignorância e o fanatismo estão sempre ocupados. Se hoje podem proibir o ensino da evolução, amanhã podem proibir a geologia, depois a astronomia. A gente está marchando de volta para as gloriosas eras do século XVI, quando fanáticos acendiam fogueiras para queimar homens que ousavam trazer luz para a mente humana. Nossa, que alerta forte. E no fim das contas, qual foi o resultado? O Scopes foi condenado. O que aconteceu depois? Tecnicamente, sim. O Scopes foi considerado culpado pelo júri. O Darryl até meio que induziu isso porque ele queria poder apelar para instâncias superiores. Ah, foi estratégia? Foi. Scopes levou uma multa de $100. Mas aí vem a reviravolta. A Suprema Corte do Tennessee depois anulou a multa. Anulou? Por quê? Por um detalhe técnico. Disseram que quem devia ter definido o valor da multa era o júri, não o juiz. Uma tecnicalidade que, convenientemente, evitou que o caso subisse para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Ah, entendi.
Uma saída elegante para não ter que decidir sobre a constitucionalidade da lei em si. Exatamente. Com isso, a Lei Butler continuou valendo lá no Tennessee por décadas, embora quase nunca fosse aplicada na prática. Mas o impacto cultural, simbólico do julgamento foi gigantesco, muito maior que o resultado legal. O Darryl mesmo via como algo maior, né? Sim, ele achava que a imprensa tratou muito como uma farsa, um circo, mas para ele tinha sido uma tragédia constitucional, um momento grave para a liberdade no país. Então, resumindo tudo isso que as fontes mostram, o que fica desse julgamento, quase 100 anos depois? O que a gente aprende com ele? Olha, fica muito claro que o julgamento de Scopes foi um palco onde se encenaram tensões culturais muito, muito profundas e que vão bem além daquela dicotomia fácil de ciência versus religião. Que tipo de tensões? Questões sobre como narrativas científicas e religiosas podem ser usadas ou distorcidas na arena política, os debates que nunca acabam sobre o currículo escolar, o que o Estado deve ensinar, o que não deve, quem decide isso, a briga pela liberdade acadêmica contra pressões ideológicas. Coisas que a gente discute até hoje, né? Totalmente. E a gente vê ecos claros nas lutas por direitos civis, como a questão racial, que era tão presente ali, mesmo que meio escondida. E até nos debates de hoje sobre direitos reprodutivos, por exemplo, que também envolvem visões de mundo conflitantes sobre ciência, moralidade e controle social. É impressionante como os temas continuam voltando. Tinha aquela frase do W.A.B. Du Bois, o intelectual negro, que você citou antes. Sim, observando o julgamento de longe, o Du Bois escreveu algo muito certeiro. A democracia estava em julgamento. A verdade é que o Tennessee é a América. O Tennessee é a América. Forte. Ele percebeu na hora que aquilo não era só um problema local, esquisito do Tennessee. Era um espelho das contradições, dos conflitos da nação inteira. Fica bem claro mesmo, depois dessa análise toda, que essa história do julgamento do macaco é muito mais rica e complexa do que parece. Foi um microcosmo, né? Um retrato pequeno das dores, das dificuldades dos Estados Unidos. E talvez de outras sociedades também em lidar com a modernidade. Exato, lidar com a ciência que desafia visões antigas, lidar com a diversidade que crescia e com essas ansiedades muito profundas sobre poder, sobre identidade nacional, sobre quem manda e, especialmente, como a gente viu, a questão racial ali borbulhando o tempo todo por baixo da superfície. Os materiais que a gente viu mostram bem como um debate que parecia ser só sobre biologia e macacos, na verdade era um jeito de canalizar medos, preconceitos, disputas políticas e culturais muito maiores. E que continuam por aí, né? Exatamente. E isso deixa a gente pensando, quando a gente olha para os debates culturais de hoje em dia, essas discussões super acaloradas sobre que livro pode ter na biblioteca, como a gente deve ensinar a história do país, qual o papel da ciência nas políticas públicas. Será que, no fundo, a gente não está, de alguma forma, revivendo dinâmicas muito parecidas? Será que, talvez sem perceber, a gente não está lidando com as mesmíssimas ansiedades, os mesmos choques de visão de mundo que explodiram naquele verão quente lá no Tennessee, quase um século atrás? É uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. Fica aí a reflexão para todo mundo. A gente agradece muito a companhia nesta análise. E até a próxima.